Boa tarde, crianças. Vamos iniciar mais um domingo, mais um dia do Senhor. Então, vamos nesse momento voltar os nossos olhos, a nossa atenção apenas para o nosso Deus, certo? Porque Ele é digno da nossa atenção, do nosso amor. Então, vamos nesse momento orar, ou seja, vamos falar com Deus, pedindo para que Ele nos ajude no decorrer desta lição, no decorrer deste momento, em que nós estaremos aqui para prestar esse culto a Ele. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus, tá certo? Senhor Deus, obrigado por este dia, obrigado por cada criança que mesmo em seu lar, mas está atento à Tua palavra, atento a essa mensagem que nós vamos ouvir hoje, ó Pai. Cuide de cada uma delas, dá sabedoria, dá paciência também para ouvir e faça com que essa mensagem possa fazer morada no coração de cada uma delas. Que elas venham praticar e se tornar e fazer com que essa mensagem se torne verdade nos seus corações, se torne verdade em seu dia a dia. Muito obrigado por tudo, cuide de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Então, amém, crianças. Tô morrendo de saudade de vocês. Acho que aquela programação de segunda-feira, a gente vendo o rostinho de vocês, só deixou a gente com mais saudade ainda de estarmos juntinhos e de podermos louvarmos ao nosso Deus, de podermos conversar, orar juntos, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Foi tudo preparado com muito amor para que vocês pudessem aproveitar um pouquinho deste dia junto conosco, né? Junto com a nossa igreja, junto com o departamento infantil. Nós queríamos muito poder estar presente com vocês, pertinho, mas diante de tudo que estamos vivendo, foi a forma que nós encontramos de estar juntos, mesmo que um pouquinho separados. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido um momento bem divertido também. Então, vamos louvar ao nosso Deus com aquele corinho que fala: Oba, Jesus me ama. Vamos louvar a Ele bem forte, certo? Vocês conhecem esse corinho? Cantem também aí das suas casas. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Amém, que belo canto, não é mesmo? Que bom sabermos que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que não se importa com a nossa aparência, mas com o nosso coração, não é mesmo? Quem aqui de vocês gosta de ficar doente? Como é que vocês se sentem quando vocês estão com alguma doença, seja com febre, gripado, enfim, não é ruim, né? A gente quer logo ficar bom, quer logo ficar restaurado daquela doença, quer logo que aquela doença vá embora, pra gente poder fazer nossas atividades direitinho, pra gente poder brincar, enfim, a gente sempre quer ficar bom, não é mesmo?
Hoje, a história que nós vamos ver, ela fala sobre um homem que ele tinha uma doença terrível e essa doença ela não tinha cura. Sabe que doença é essa? Quem será esse homem? Vamos cantar uma música agora que fala sobre a vida dele. Prestem bem atenção e em seguida a gente vai para a nossa história, certo? Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho, e Deus curou Naamã. Muito bem, crianças, esta é a história de Naamã. Agora nós vamos cantar tudo de novo, mas bem devagar. Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho, e Deus curou Naamã. Gostei de ver, crianças, o devagar foi muito bom, mas agora o desafio é cantar tudo de novo, mas bem rápido, quero ver. Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho, e Deus curou Naamã. Agora todo mundo já sabe, não é mesmo? A nossa história de hoje vai ser sobre a vida de Naamã. Então vamos nos atentar agora, neste momento, ao que Deus tem para nos ensinar através da sua palavra sobre a vida deste homem. Vamos fazer algo juntos, tá certo? Peguem suas mãos, toquem nos seus cotovelos. Depois, vocês vão esfregar levemente os seus polegares, certo? Esfrega um polegar sobre o outro. Qual foi a parte que vocês perceberam ser mais sensível ao tato? O dedo, não é mesmo? Há muito mais nervos em seus dedos do que nos seus cotovelos. Deus, Ele nos deu nervos especiais para quando tocarmos alguma coisa, nós sabermos, por exemplo, se ela é quente, se ela é fria, se aquilo é duro, se aquilo é macio, se provoca alguma dor. E sabe, crianças, tem uma doença que faz com que a pessoa perda essa sensibilidade, e é a lepra. E foi assim que aconteceu com um homem que tinha lepra. Naamã, ele era comandante do exército da Síria. Ele era um homem muito famoso por suas lutas e ele era amigo íntimo do rei. Ele era um homem muito importante na Síria. Certo dia, esse guerreiro, ele ficou muito doente. A pele desse homem começou a ficar muito seca, tornou-se esbranquiçada e começou a cair. E ele começou a perder a sensibilidade ao tato. Crianças, Naamã, ele não sentia mais o contato com as coisas. Ele tinha lepra.
E essa doença nenhum médico podia curar. Era uma doença sem cura e ela contagiava as pessoas que estavam ao redor. Naamã se sentia muito triste porque ele sabia que aquela doença ia limitá-lo de fazer muita coisa. Na sua casa havia uma garotinha israelita que trabalhava para sua esposa. Ela era cativa, trazida de um dos ataques repentinos contra Israel. Aquela garota vivia longe do seu lar, entre os seus inimigos, mas ela não tinha se esquecido das grandes coisas que Deus tinha feito por ela e pelo seu povo de Israel. Certo dia ela chegou até a esposa de Naamã e falou com ela: Por que seu marido não pede que o profeta Eliseu o cure? Eliseu pode curar a lepra. Aquele homem, Naamã, ele tinha se consultado com todos os médicos da Síria. Ele tinha experimentado todos os remédios possíveis e nada tinha adiantado. Aquela menina trouxe para ele uma última esperança. Eliseu, ele era a última esperança. Então Naamã, ele seguiu para Israel com diversas companhias de soldados sírios. Junto deles também levavam carruagens lotadas de tesouro para pagar pelo milagre da cura que ele cria que iria receber. Ele desejava ansiosamente chegar até aquele profeta Eliseu para poder ver, para poder saber o que aquele homem iria fazer para curá-lo. Mas Eliseu não deu a Naamã nenhum remédio. Ele enviou o seu servo para dizer a Naamã que fosse tomar um banho, mas não era qualquer banho. Não era um banho em qualquer lugar. Teria que ser um banho no Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio que corria ali perto. E Naamã ficou frustrado. Eliseu nem veio falar com ele. Ele esperava que o Deus de Israel fizesse algo grandioso, mas tudo que o profeta tinha mandado dizer era que ele fosse tomar um banho naquele rio barrento. E não era só uma vez, eram 7 vezes. Ele teria que dar 7 mergulhos no rio para que ele pudesse ficar curado, segundo o profeta Eliseu. Triste e desacreditado, Naamã, ele já estava pronto para ir para casa. Os rios perto da sua casa corriam muito mais depressa do que aquele rio Jordão, sem falar que eram mais claros, mais limpos, e o rio Jordão era um rio muito barrento e muito curtinho. Naamã não queria fazer aquilo que o profeta tinha dito, até que um dos servos de Naamã, o fez parar e pensar. Se Eliseu lhe pedisse que fizesse alguma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Então, por que acha difícil fazer algo tão insignificante? Naamã compreendeu então que a sua cura viria apenas como um presente da graça de Deus. Então, ele decidiu fazer aquilo que o profeta de Deus tinha ordenado a ele. Junto com seus companheiros, ele se dirigiu para o Rio Jordão e ali ele mergulhou, conforme o profeta Eliseu tinha dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ele mergulhou e nada aconteceu. Até que na 7ª vez, quando ele se levantou, algo tinha mudado. A sua pele, que estava sem cor e seca, tinha ido embora. Agora a pele macia e saudável era de um jovem e não tinha sido apenas mudado por fora, crianças. Naamã, ele foi mudado também por dentro. Somente o amor de Deus pôde fazer com que uma menina cativa, escrava, uma serva, ele fosse bondosa com seus captores. Somente o poder de Deus pôde realizar milagres por meio do profeta Eliseu. E apenas a graça de Deus pôde curar um guerreiro estrangeiro da sua doença, mas principalmente do seu pecado. Crianças, Deus, ele deseja conceder também a você o perdão pelos seus pecados. Basta você crer, confiar e obedecer a Ele, se arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Ele. Então, crianças, nós vimos que Naamã, aquele homem que era tão importante, para a sociedade naquela época, um homem que tinha uma grande patente ali no exército, era um homem poderoso,
Ele estava doente, estava com uma doença terrível, uma doença que não tinha cura. E também, pelo fato dela ser uma doença muito contagiosa, ela afastava ele das pessoas. Aquela doença afastava ele da sociedade, ele ia perder o seu posto, ele ia perder a sua patente por conta daquela terrível doença que estava atacando a vida dele. Que situação terrível, não é mesmo? Essa situação em que Naamã se encontrava. Mas sabe, crianças, existe algo que é muito pior do que a lepra. E é o quê? O pecado. O pecado. E eu e você somos pecadores. Nós pecamos, nós nascemos com a natureza pecaminosa. Nós já nascemos querendo fazer aquilo que não agrada a Deus. A Bíblia, ela nos fala em Isaías 59, versículo 2, que as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vocês e Deus. Crianças, o pecado, ele nos separa de Deus. Que coisa terrível, não é mesmo? O pecado, ele é um problema muito sério, muito pior do que a lepra. A lepra ia afastar Naamã daquelas pessoas, né? Ia afastar Naamã do seu posto, do seu cargo. Mas o pecado, ele é muito mais sério do que a lepra, porque ele nos afasta de Deus, da única pessoa que pode nos levar até o céu, né? Os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem, entre Deus e nós. E embora esse pecado ele faça parte das nossas vidas e nos afaste de Deus, Deus ele ainda assim continua nos amando. Ele preparou um meio para que nós pudéssemos ficar purificados desse pecado. Da mesma forma que Naamã só tinha um jeito de ser purificado daquela lepra, de ficar limpo daquela doença, que foi aquilo que nós vimos, né? O profeta Eliseu mandou que ele mergulhasse naquele rio Jordão 7 vezes. Ele só tinha aquela oportunidade, não tinha remédio, não tinha nenhuma outra coisa que limpasse ele. Apenas se ele fosse para aquele rio, porque aquele profeta foi usado por Deus naquele momento. Então, da mesma forma que Naamã tinha essa oportunidade, que Naamã tinha esse meio de ser purificado da lepra, nós também temos por conta do amor de Deus, que é grandioso através por nós, não é mesmo? Então, o que foi que Deus fez? Deus, ele enviou o seu filho perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu voluntariamente. Ele derramou o seu sangue para que eu e você não tivéssemos que derramar, né? Deus, ele mandou o seu filho Jesus para morrer por nós ali naquela cruz, para que nós não ficássemos totalmente separados de Deus, para que nós tivéssemos como ter um acesso a Ele. E é apenas através do sangue de Jesus que foi derramado por nós naquela cruz. A Bíblia, ela nos fala no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, depois da sua morte, Jesus ele foi sepultado, mas ele não ficou morto, né? Ao terceiro dia, ele voltou a viver. E hoje ele está no céu, junto com o Pai, junto com Deus, preparando o lugar para que um dia nós possamos nos encontrar com Ele. Mas apenas se nós entregarmos a nossa vida a Ele, se nós convidarmos Ele para fazer morada em nosso coração. E assim nós teremos acesso a Ele. Aquela separação que havia entre nós e entre Deus não haverá mais, porque a cruz de Cristo, ela representa novamente essa união do pecador quando ele se arrepende, quando ele se arrepende dos seus pecados. Então Deus ele preparou esse meio para que você e eu não tivéssemos que ficar separados totalmente dele. Naamã, ele foi curado daquela lepra porque ele humildemente confiou em Deus. Ele confiou que Deus ele poderia livrá-lo, que Deus poderia curá-lo daquela doença, daquela enfermidade. E você também pode ser purificado do seu pecado se você confiar no meio que Jesus, no meio que Deus providenciou através do Senhor Jesus Cristo para obter, para nos dar o perdão e assim a vida eterna, né? Basta você crer e confessar
crer no seu coração e confessar com a sua boca. E aí Jesus, ele entra no seu coração e ele começa a fazer parte da sua vida. E você estará eternamente com ele no céu. Então, crianças, espero que essa história ela faça morada no coração de vocês, que assim como Naamã ele foi purificado, ele foi limpo daquela doença terrível que separava ele dos homens, que separava ele, que tirava ele do seu lugar de destaque ali na sociedade, do seu cargo, do seu trabalho. O nosso pecado, ele é muito pior do que a lepra, ele nos afasta de Deus, ele nos separa do Deus grandioso, daquele que criou os céus e a terra, e daquele que é o único capaz de nos oferecer uma morada no céu. Então, se você quer ir para o céu, se você quer morar ao lado do Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele, creia no Senhor Jesus Cristo, confesse com a sua boca e convide Ele para morar no seu coração. E só assim você estará eternamente com Ele no céu. Então, amém? Vamos cantar mais uma musiquinha que fala que o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois o céu é um lindo lugar, quero ir lá. Vamos cantar este corinho e em seguida eu vou orar para encerrar, tá certo? Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois céu é um lindo lugar. Eu quero ir lá. Céu é um lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois céu é um lindo lugar. Eu quero ir lá. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois céu é um lindo lugar. Eu quero ir lá. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois céu é um lindo lugar. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois céu é um lindo lugar. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois céu é um lindo lugar. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois céu é um lindo, céu é um lindo, céu é um lindo lugar. Amém. Então, que esse seja o desejo do coração de vocês, de cada um de vocês, crianças, de um dia irem morar ao lado do Senhor Jesus Cristo no céu. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, encerrando este culto. Senhor Deus, obrigado por este dia, obrigado por este culto, por essa mensagem maravilhosa que nós aprendemos através da vida do teu servo Naamã. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, para que assim como Naamã ele foi liberto daquela doença, daquela lepra, aquela doença terrível, que nós também venhamos a cada dia estar nos aproximando de Ti, nos afastando de uma doença pior do que a lepra, pior do que qualquer outra, Pai, que é o nosso pecado, aquilo que nos afasta de Ti. Não permita que nós venhamos ser dominados por essas coisas erradas que nós fazemos, mas que o Senhor possa fazer morada em nossos corações e nos fazer permanecer firmes e inabaláveis em Ti. Abençoa a vida de cada criança, sei com aquelas que estão ouvindo essa mensagem, que ainda não tomaram a decisão contigo, ó Pai, que hoje possa ser também um dia de salvação, que elas possam crer no seu coração e confessar com a sua boca que apenas o Senhor Jesus Cristo é o meio que nós temos de chegar até o céu, de termos os nossos pecados perdoados e de termos um livre acesso a Ti, de vivermos eternamente na glória, Pai, ao Teu lado. Abençoa cada criança, usa as suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, Deus abençoe. Um beijão. Semana que vem, no domingo, nós iremos mais uma vez estarmos reunidos aqui e entoando louvores e aprendendo também da palavra de Deus, tá certo? Deus abençoe.
e tenha uma ótima semana.